Sabe aquele momento que o ônibus arranca um segundo antes da gente chegar? Ou o carro que freia do nada? Aquele desvio rápido na calçada? Pois é, o nosso dia a dia nas cidades é basicamente uma série de quase acidentes e conexões inesperadas. É tipo uma dança constante com o acaso que define como a gente vai de um ponto ao outro. Olha, esse poema da Wisława Szymborska, ele consegue capturar essa sensação de um jeito impressionante. Nos lembra que se mover pela cidade não é só uma questão de logística, sabe? É uma experiência profundamente humana, cheia de aleatoriedade, de risco e de uma conexão meio estranha com os milhares de outros corações que estão batendo ali ao nosso redor. E é exatamente essa experiência que a gente vai analisar hoje. Para isso, mergulhamos num documento do Conselho Federal de Psicologia aqui do Brasil para tentar entender a história que não é contada por trás das nossas jornadas de todo dia. Então, para começar, vamos dar uma olhada nessa experiência de navegar pelas nossas cidades todos os dias. A escala disso é gigantesca. No fundo, a mobilidade é algo fundamental para a nossa existência. Como diz aquela canção do Jorge Drexler, somos uma espécie em viagem. Faz parte do que nos define como seres humanos. Ok, então se mover é algo universal. Mas os nossos sistemas para gerenciar tudo isso, as ruas, as leis, parece que foi tudo construído em volta de uma única coisa: o carro. E é exatamente aqui que a gente encontra o ponto central dessa análise. Essa desconexão enorme entre o para que as nossas cidades foram construídas e o jeito como as pessoas de fato vivem e se movem dentro delas. A primeira prova disso está nos números. Se a gente olha para a frota de veículos do Brasil de 2017, carros e motos particulares dominam assim, de lavada, somando mais de 85% do total. Agora, o detalhe que choca: ônibus que levam muito mais gente são só 0,6%. 0,6%. A imagem parece bem clara, né? Uma nação que se move sobre rodas particulares. Mas será que os números confirmam essa história? E aqui vem a grande surpresa. A gente pensa em carros, mas a forma mais comum de se locomover no Brasil é a pé. Sim, andando. Mais de um terço de todas as viagens. E olha só, o transporte público basicamente empata com os veículos particulares. A desconexão é gritante, não é? E esse número aqui resume tudo. Se a gente juntar quem anda a pé, de bicicleta ou de transporte público, chegamos a quase 69%. 69%! E mesmo assim, as nossas cidades, as nossas políticas continuam focadas de forma esmagadora no carro particular. Certo, o cenário está claro. Mas como é que a gente chegou nesse ponto? Por que existe essa incompatibilidade? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A história diz muita coisa. Pensa só, lá em 1903, São Paulo criou uma lei de trânsito quando tinha 6 carros. 6 carros na cidade inteira. E essa tendência de priorizar o automóvel, ela nunca parou. A gente chega em 2012, quando cria uma política nacional de mobilidade urbana. E, ao mesmo tempo, o governo corta impostos para incentivar a venda de mais carros. É um paradoxo que explica tudo. O filósofo Henri Lefebvre ajuda a gente a entender a lógica por trás disso. Ele diz que as cidades modernas foram desenhadas para serem espaços de consumo. E nesse modelo, o carro não é só um transporte, ele vira um símbolo de status, uma ferramenta essencial para circular nesses grandes shoppings a céu aberto que as cidades viraram. O espaço que deveria ser público acaba virando só um corredor de passagem. Ok, esse é o diagnóstico do problema. Mas e o tratamento? O documento do Conselho Federal de Psicologia não para por aí. Ele propõe uma mudança radical na nossa forma de enxergar a cidade. A proposta, basicamente, é uma troca de lentes. É sair de uma visão de trânsito que foca nos veículos, na eficiência, no fluxo, para uma visão de mobilidade humana. E aí, nessa nova visão, o foco muda completamente. O que passa a importar são as pessoas, o direito à cidade, à cidadania e, o mais importante, a experiência de se mover. Mas o que é, afinal, essa tal de mobilidade humana? Bom, não é só sobre ir do ponto A ao B. É sobre entender que se mover pela cidade é um direito fundamental. É reconhecer que essa jornada tem uma dimensão física, social e também psicológica. É sobre a qualidade da experiência, sabe? E é aqui que entra em cena um ator que, talvez, a gente não esperasse encontrar nessa discussão. Como que a psicologia, uma ciência da mente e do comportamento, se encaixa nisso tudo? Porque, vamos combinar, quando a gente pensa em psicologia e trânsito, o que vem na cabeça? Geralmente é só isso aí, o teste psicotécnico para tirar a carteira de motorista. Uma função super técnica, bem restrita. Só que a visão que o documento propõe é
radicalmente diferente. Esquece só o teste da CNH. A ideia é que a psicologia pode fazer muito mais. Ela pode, por exemplo, mapear a cidade não pelas ruas, mas pelas emoções e experiências das pessoas. Pode questionar um design urbano que gera desigualdade. E o mais importante, pode nos ajudar a enxergar o custo psicológico gigantesco que o modelo atual impõe a todos nós. Essa citação do documento resume a ideia perfeitamente. Não se trata de mapear ruas, mas sim de mapear sentimentos, experiências, o jeito como a cidade nos afeta e nos molda. É um verdadeiro chamado à ação para que a psicologia participe mais das políticas públicas. E no fim das contas, a mensagem central é esta, e ela é muito poderosa. O mundo que a gente constrói é um reflexo direto do mundo que a gente experiencia. Se a gente começar a mudar a nossa perspectiva, a prestar mais atenção na experiência humana, aí sim a gente pode começar a mudar a realidade física das nossas cidades. Isso tudo deixa um convite para a gente pensar. Da próxima vez que for sair na rua, observe com outros olhos. Compare a largura da calçada com a da rua. Procure por bancos para sentar, por árvores para fazer sombra. As respostas para a pergunta para quem essa rua foi feita vão estar ali, bem na nossa frente, dizendo muito sobre para quem ou para o que a nossa cidade foi realmente projetada.